Graça e paz daquele que vive para todo sempre. O Evangelho é vida, meus irmãos, é vida. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante para a vida da igreja. Nós vamos falar de casamento, matrimônio. E nós vamos falar do matrimônio egolátrico. Um casamento egolátrico. Veja que tantos anos eu sirvo a Deus, eu busco o Senhor. Em todos esses anos eu tenho visto a dificuldade dos casamentos. Eu tenho visto pessoas se levantando, tentando ajudar no que se refere ao casamento, no que se refere ao matrimônio. E mesmo assim, os divórcios estão aumentando, as brigas, as rixas, as pelejas matrimoniais estão superabundando. Nós estamos chegando no tempo em que está muito difícil casar e se manter casado. Hoje as pessoas estão largando por qualquer motivo. Qualquer situação é uma situação para se separar. Nós temos visto isso, o aumento extraordinário de casamentos cristãos desfeitos. Então nós vamos começar uma série falando a respeito dos casamentos, mas é uma série falando de uma maneira que você nunca ouviu. Você nunca ouviu essa maneira que eu vou explanar aqui. Veja bem, que o Senhor há um certo tempo atrás me deu o entendimento da parábola do semeador. E a parábola do semeador é a parábola mais importante que Cristo ensinou. O próprio Cristo disse isso, certo? Que essa é a parábola que faz com que entendamos as outras palavras e as outras parábolas do Senhor Jesus. E eu comecei a estudar essa parábola do semeador, eu tenho estudado ela assiduamente e eu percebi que aquela parábola, ela fala de todas as áreas da nossa vida, inclusive do casamento, inclusive do matrimônio. Então, nós vemos naquela parábola, por exemplo, eu vou explicar aqui rapidamente, 4 tipos de solos. Sim, 4 tipos de terras, de terrenos a serem plantados, certo? E 4 sementes sendo lançadas nesses solos e 4 respostas que o solo deu diferente para a semente. A semente é a mesma, a semente é única, mas os solos responderam de acordo com o que havia, de acordo com o que existia naquele solo. Então, tudo em nossa vida passa por esses 4 solos, certo? Para nascer de novo, nós passamos por esses 4 solos. Nossa vida financeira refere-se a esses 4 solos. O crescimento espiritual, ele passa por esses 4 solos. Então, já que existe 4 solos, e os solos são os corações, são as pessoas, são 4 respostas diferentes à mesma semente, isto é, à mesma palavra. Então, esses 4 solos, eles correspondem a toda a nossa vida. Isso quer dizer que, para você entender, existe 4 tipos de vida financeira, existe 4 tipos de casamentos. Você consegue entender? Jesus deixou muito claro ali para nós seguirmos a mensagem do reino. Então é nesse aspecto que nós vamos estudar o casamento agora, de uma maneira completamente diferente, de uma maneira completamente nova, uma maneira que o Senhor deu para nós estudarmos, que é na parábola do semeador. Nós vamos estudar o casamento na parábola do semeador, nós vamos estudar as finanças na parábola do semeador, nós vamos estudar a vida familiar nessa parábola e o nosso crescimento espiritual. Nós vamos estudar também todas as áreas da nossa vida, está inserido nessa parábola. Veja que essa parábola, ela se encontra em Mateus, em Marcos e em Lucas. Praticamente as mesmas palavras, quase as mesmas palavras. Já que as palavras são bem parecidas, eu preferi usar o Evangelho de Lucas para poder falar desse primeiro solo. Esse primeiro solo que é o primeiro casamento, que é o casamento egolátrico, certo? Então em Lucas, no capítulo 8, no verso 5, Jesus começa a narrar essa parábola dizendo assim: eis que o semeador saiu a semear.
Então nós sabemos que o semeador é o pregador da palavra, é o ensinador. No caso aqui era Cristo, depois os apóstolos, a igreja. Nós hoje somos os semeadores e nós saímos para semear, certo? Uma semente. A semente fala da palavra de Deus. Nós já estamos bem habituados, né, com essa parábola. Estamos estudando ela há muito tempo. E ao semear, ao lançar, ao jogar a semente, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Então esse é o primeiro solo, é o solo de beira de caminho, certo? E esse solo diz aqui que a semente caiu à beira de caminho, ela foi pisada e as aves dos céus comeram. Mas se a gente for lá para o versículo 12, Lucas 8:12, nós vamos constatar a própria interpretação de Cristo. Veja que existem parábolas que Cristo não interpretou, mas essa, como a mais importante, Cristo, além de falar a parábola, ele mesmo interpretou a parábola. Então não tem muita dificuldade em nós entendermos essa parábola, certo? E aí ele vai interpretar no versículo 12, dizendo assim: aqui caiu à beira do caminho, a primeira semente, né? Caiu num solo chamado beira de caminho. São os que ouviram: vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Então Jesus já deixou bem claro aqui que os que caem à beira do caminho são os que ouvem a palavra, certo? Eles escutam, certo? Conseguem ouvir a palavra. E só que acontece que vem o diabo em seguida e arrebata a palavra. Veja, ele rouba, né? Arrebatar, tirar muito rápido do coração, para que não suceda que haja uma fé. E a fé, a crença, venha trazer salvação, venha trazer, né, essa liberdade, essa libertação, o reino de Deus. Tem vários sentidos aqui. Então a primeira semente é a beira do caminho. A beira do caminho é o ego, certo? O ego é a primeiro solo, porque é um solo duro, um solo superficial, um solo que é inapropriado, é beira de caminho. Veja, não entrou no caminho, está na beira do caminho, quase para entrar, mas não entrou. Ou seja, o que impede a palavra de entrar é esse quase entrou, mas não entrou. É o que Jesus falou: ouvindo, mas vem o diabo e rouba, certo? Quase entrou, mas não entrou. Por que não entrou? Por causa do ego, certo? E aí diz aqui que foi pisada. Então, já que não entrou, é um lugar de trânsito, é um lugar caminho, beira de caminho, é um lugar de transição, certo? De várias ideias, vários pensamentos, vários sentimentos. É a vida do ego, né? É cheio de pensamentos, é cheio de sentimentos. Então, já que a semente, ela não foi escondida pela terra, a terra não aderiu à semente, os homens vieram e pisaram a semente. Então, olha só, né? Que Jesus está falando aqui para o reino de Deus inteiro, mas nós vamos trazer para o matrimônio, certo? A semente, né? A semente aqui é a palavra de Deus. Se você pegar uma semente tão pequenininha, né? Ou o grão de trigo, ou como Jesus disse, o grão de mostarda, ele tem que morrer. Depois que ele morre, ele ressuscita, ele volta a viver, ele cresce, ele germina, ele dá fruto. Então a semente, ela é um embrião, né? Dentro dela é uma cápsula que dentro dela tem uma vida, e dentro dessa vida tem um DNA. O DNA da semente são informações genéticas e físicas da árvore, certo? Daquele fruto. Então veja que a palavra de Deus é essa semente. Então dentro da palavra de Deus, pode ser pequenininha, mas contém informações. O DNA de Deus está ali para o casamento. Então na palavra de Deus, que é a semente, está o DNA, as informações que concernem a vida do casamento, certo? Que concernem a existência de um casamento apropriado, adequado, abençoado. Então a semente, certo? É a semente para o casamento, nesse caso. Bom, você vai pensar assim, então, qual é a semente para o casamento? Aí a gente vai ver, né, aqui na Bíblia, textos que várias pessoas usam, e os textos corretos para o casamento, que está falando para as pessoas honrar, né? Diz assim, né? Por exemplo, Efésios 5:21. Então,
veio a semente de Deus, e a semente de Deus, que contém a vida de Deus, a ressurreição de Deus, o DNA de Deus para o matrimônio, para o homem e para a mulher juntos, e, de repente, o ego não deixou isso entrar. E quando o ego não deixa entrar, a consequência é ser pisado. Então, olha só, né, vamos ver o que é a semente. A semente é essa daqui, ó. Tem muita semente, né? Mas essa semente aqui que Paulo deixou, ele deixou muito categórico para todos nós prestarmos atenção e analisarmos os deveres, os papéis de homem e mulher dentro de um matrimônio, né? Efésios 5:21 diz assim: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, Paulo está dizendo que é para a gente se submeter um ao outro no respeito de Cristo. Olha só, aqui já ia acabar um monte de problema, né? Não só nos lares, né? Na igreja, sujeição, né? As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Então está aqui a semente de Deus para o casamento, é que a mulher esteja submissa, certo, ao próprio marido, como ela é submissa ao próprio Senhor Jesus. Então veja que a palavra submissão é uma palavra que nos coloca assim, a mulher está debaixo de uma missão, a missão que o homem tem. Então a mulher está vivendo uma missão, um propósito que o homem tem. Então ela tem que ser submissa, ela tem que estar debaixo do propósito que o homem tem, assim como ela está debaixo do propósito de Cristo. Então se ela é submissa ao propósito de Cristo, se uma mulher obedece a Cristo, está debaixo do propósito de Cristo, é óbvio que se ela existe nela submissão a Cristo, ela vai estar debaixo da missão do marido também, ela vai estar sujeitando ao marido. Então veja que é a semente para a mulher no casamento, você viu? Muito combatido pelas feministas, muito combatido pelas mulheres, porque as mulheres, elas assim, se revoltam, porque elas dizem, a gente vai ser submissa, a gente não é capacho, mas você viu o significado da palavra submissão? Estar debaixo de uma missão dada por Deus ao marido. Então a mulher está junto com o marido numa missão, os dois se uniram para um propósito, para um chamado, para uma vocação, uma vocação e um propósito. Então isso que é o significado muito claro de submissão. E aí a Bíblia diz assim, né, porque o marido é o cabeça da mulher. Então o homem está como cabeça da mulher, ou seja, o homem detém a liderança do lar, detém as direções do lar, e a mulher está debaixo da missão do homem, certo? Como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Então é o paralelo do Cristo, que também é o cabeça da igreja. A igreja obedece porque está debaixo do propósito de Cristo, e a mulher obedece porque está debaixo do propósito do seu marido em Cristo, certo? E aí para o marido diz assim, ó, que é muito complicado essa parte do marido no versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, para a mulher é ser submissa, para a mulher é reconhecer uma liderança no homem, estar debaixo de uma missão que o homem tem, mas para o homem, meus irmãos, é uma coisa muito extraordinária que Cristo disse aqui, porque é para amar a mulher como Cristo amou a igreja. Como que Cristo, ele amou a igreja? De que maneira Cristo amou a igreja? Dando a vida por ela. Então é uma coisa assim, ó, fora da realidade, esse amor que Cristo pede que tenhamos pelas esposas. Porque como a si mesmo ele se entregou pela igreja, os maridos devem se entregar pela esposa. Então veja que acaba qualquer sentimento nas mulheres de que submissão é estar debaixo de autoritarismo. Não, o amor não é autoritário. O amor é sacrificial. Então o homem, ele tem um papel de fazer um sacrifício pela mulher. Certo? A mulher tem que ver esse sacrifício que o homem está fazendo e se sujeitar, estar debaixo da missão que o homem tem. Essa é a semente. É a semente para o casamento. Se for lá em 1 Pedro, também tem semente para o casamento. Vários textos da Bíblia são sementes, são palavras para o casamento. Agora, você pegou essa palavra aqui, a mulher tem que estar debaixo da missão do homem, e a mulher tem que reconhecer o homem como cabeça, como autoridade. O homem tem que só fazer isso, amar a esposa igualzinho Cristo. Não é amar, eu amo minha esposa do meu jeito, não. Eu amo a minha esposa do jeito que o fulano ama a dele. Não, eu amo a minha esposa do jeito que o mundo ama, do jeito que o mundo ensina. Não,
amar como Cristo amou. É igual ele disse, novo mandamento vos dou, que vos ame uns aos outros como eu vos amei. É um amor de sacrifício, de necessário for dar a própria vida. Então olha só, os dois papéis muito fortes, certo? Do homem muito maior, no sentido de sacrifício, no sentido de amor, e é a semente. Agora você imagina essa semente caindo num coração que é beira de caminho. Uma semente dessa caindo num coração que é beira de caminho. Vamos pensar, né? É o ego, certo? Olha só que doideira. Como que alguém cheio de si mesmo, tanto a parte humana, feminina, como a parte masculina, pode aceitar um negócio desse? Não o ego jamais vai fazer o homem e a mulher entender a semente. Viu? Por isso que é beira de caminho. Então, a semente é pisada. Por que é pisada? Porque quem é cheio de si mesmo não consegue amar o outro no nível de sacrifício. E quem é cheio de si mesmo não se dobra a ninguém. Então, se a mulher é cheia de si mesmo, você acha que ela vai ver no marido o cabeça, ela vai se submeter? Não, ela é tão cheia de si mesmo, ela é tão cheia de autoritarismo, de orgulho, de não, eu sou superior, ou ninguém manda em mim, é muito ego. Isso vai ser impossível para uma mulher que não é cheia do Espírito Santo, uma mulher que não entendeu Cristo. Ela não vai conseguir jamais viver esse negócio. Se um homem que não é cheio do Espírito Santo e não entendeu Cristo, ele não consegue ter esse sacrifício. Ele pode até amar a esposa dele numa medida, mas na medida sacrificial de matar a si mesmo, o ego. Então olha só, como encaixou já aqui essa primeira parte. É impossível que uma mulher egolátrica consiga cumprir o seu papel no casamento. É impossível um homem egolátrico cumprir o seu papel de amar a esposa no casamento. É impossível. Então, a semente do casamento é pisada. Pisada por quem? Vamos entender, né? Já que ela esteve na superfície, a palavra veio, a mulher viu, mas eu vou ser submissa, mas o marido é o cabeça, não, e eu? Não, e minhas razões? Não, e minhas vidas, e minha tal? Não, o homem, eu tenho que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Você é doido? Eu vou morrer por essa mulher? Não, eu vou deixar tudo que é meu para dar para ela. Se entrar o ladrão em casa, eu entro no lugar dela. Não, entre eu e ela, eu sou prejudicado. Não é demais para mim, então não entra. Não entrando, pisa, ou seja, rejeita. Pisar quer dizer rejeitar. Daí você pode pegar essas mulheres, olha como que é os gatilhos da palavra. Você pegar uma mulher que fala assim, irmã, você tem que ser submissa ao seu marido, e ela fala, não, de jeito nenhum, de jeito maneira, nós estamos no século 21. Você está falando com o ego. Você está falando com o ego. Aí se a gente pegar um homem e disser assim ao homem, olha meu irmão, você precisa amar a tua esposa muito mais do que você tem amado. Você tem que chegar no nível de amá-la como Cristo amou a igreja. E ele diz, não, isso é impossível. Não, essa mulher aí, ela não merece esse meu amor que eu tenho para dar para ela nesse nível aí. Não. Então, há uma rejeição. E aí começa a pisar. Não, eu não aceito. Eu não concordo com isso. Eu não concordo que eu tenho que ser submisso, eu não concordo que o homem seja o cabeça. Eu também não concordo que o homem tem que amar a esposa desse nível, nessa intensidade sacrificial. Não, também não concordo. Está fora, então começa a pisar. O que é pisar? É rejeitar. Então se rejeita a semente para o casamento. Então se tem duas pessoas egolátricas e a semente vem, e a semente se encontra na beira de caminho, ela se depara com pessoas egolátricas, egocêntricas, cheias do ego, com certeza, esse casamento ele vai ter problemas muito sérios, pode até ser que ele não continue, porque o ego é inimigo do casamento. Então olha só, vamos entender então, veja, olha como que vai abrindo, né? A gente pode até ter, isso aqui é uma psicologia pastoral, para o pastor entender como lidar com os casamentos, como ver se é o ego, as pessoas estão cheias de si mesmo nesse nível. Então, a terra é o casamento, certo? A terra é o casamento e a semente é a palavra de Deus no casamento. Então, o homem e a mulher se tornam uma terra só, na parábola do semeador, e a semente
é a palavra vinda para o casamento, para a terra, para os dois, tanto para o homem quanto para a mulher. Mulher submissão, homem amar sacrificialmente. Olha só que coisa, né? Então, a terra é o casamento aqui. Então, por isso que eu disse que são 4 tipos de terra, certo? Essa primeira terra é beira de caminho, e a segunda terra é cheia de pedras, a terceira é espinhos, e a quarta terra é um solo muito bom. Então, a terra que é o casamento, e a semente é a palavra de Deus sendo derramada no coração. Agora, a palavra vai vir, né? A gente tem jovens que estão casando, nós temos pessoas que já estão casadas há muito tempo, e a palavra tem vindo para os casamentos, a palavra tem ensinado. A gente não precisa estar pregando de casamento, ensinando de casamento, para que as pessoas possam adequar a semente ao casamento, né? Porque nós só dividimos para questões de estudo, mas a nossa vida é uma só, nós somos espírito, Deus é espírito, mas nós dividimos essa área matrimonial para poder explicar melhor. Não é necessário estar pregando só do casamento. Os casais inteligentes, espirituais, eles vão agregar a palavra à vida deles, eles vão colocar cada vez mais a semente na vida deles. Mas, se são pessoas egolátricas, são casamentos que estão à beira do fracasso, ou estão com crises muito fortes, ou são casamentos com tendência a haver uma desilusão, uma separação, um divórcio, que é o que tem acontecido. E os divórcios têm acontecido justamente porque não ouviram a palavra de Jesus aqui. São solos, beira de caminho, não há aceitação, cai na beira do caminho, não entra no coração e se pisa na palavra. A consequência é destruição, certo? Porque se a palavra é destruída, o casamento será destruído. Então, para a gente entender melhor o que é o ego, eu estou aqui com o livrinho, o ego. Eu escrevi esse livro aqui porque as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender o que é ego. Mas aqui dá uma explicação assim, né? É muito importante esse livro aqui, do ego. E aqui, na primeira página desse livro, no parágrafo 1, né? Aqui, na primeira, começa assim, ó. O eu, no caso, ego no grego. Então, ego no grego é eu. Refere à nossa vida dominante e a voz que essa vida possui. Então, o ego é um estilo de vida e uma voz. O ser que possui em si vontade, desejos e opiniões. Então, vontades, desejos e opiniões. Veja bem que o ego é um lugar de vontade, desejos e opiniões. Por isso que Jesus chamou beira de caminho lugar de trânsito, porque é um lugar que transita vontades, desejos e opiniões, ideias, pensamentos. Aí a gente começa a misturar. Cristãos vão buscar ajuda fora da palavra, cada um pensa de uma maneira, as pessoas trazem os exemplos de pai e mãe, do casamento do pai e da mãe para o próprio casamento. Então são opiniões. Então o ego é esse lugar das vontades pessoais, dos desejos e das opiniões. Então o ego refere à existência, à vida humana, no seu conjunto total, com suas expressões e manifestações. Então, veja bem, que o ego, ele é essa voz dominante, certo? Esse conjunto de desejo, vontade e opinião. Aí aqui diz aqui no parágrafo 3 assim existe apenas um eu, um ego, uma vida, uma existência, que pode ser dividida, que pode ser vista de 3 maneiras diferentes. Então o ego é um só, mas olhada de 3 maneiras diferentes: o espírito, a alma e o corpo. Nós somos um ser tripartido, nós somos um espírito, nós temos uma alma, nós moramos no corpo. Então, é um eu dividido em 3 partes. A parte do espírito, do eu dominante, o verdadeiro eu, da alma, que é o eu emocional, e do corpo, que é o eu do desejo, certo? E essas 3 partes constituem o nosso ego. Então essas 3 partes separadas, cada uma tem seu ego, que junta se torna o ego central, o ego único da nossa vida. Então a nossa vida em si mesmo, com a sua voz externada de acordo com essas particularidades. Então a nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito, juntos, eles têm vozes diferentes, mas eles têm opiniões, e essas opiniões, essas vontades, esses desejos, passa a ser o nosso ego. Pensa bem isso no casamento.
Eu queria que você colocasse isso no aspecto do casamento. Então, certo? Então, o ego único dividido em 3 partes, em 3 maneiras de ver, ouvir, sentir e pensar. E essas 3 partes juntas constituem o ego central, o ego da nossa existência e o ego do nosso ser, o que nos faz existir, ser e fazer a vida com todos os seus desdobramentos. Esse ego possui uma voz que pode ser entendida assim: o eu do espírito tem sua voz, a consciência. O eu da alma tem sua voz, a voz dos sentimentos, emoções e vontades. E o eu da carne tem sua voz, a voz que fala por meio de desejos e ações impulsivas. Olha só o que é o ego. Então é algo muito certo, algo muito profundo para a gente poder estudar. Agora nós vamos colocar um pouco disso no casamento hoje aqui, nesse capítulo, certo? Então veja bem que essas vontades, esses desejos, essas opiniões no casamento, são 2 pessoas diferentes, com opiniões diferentes, com vontades diferentes, com emoções diferentes, com desejos diferentes, com propósito diferente de vida, juntas, com alma, com espíritos que são diferentes um do outro, almas completamente às vezes antagônicas nas vontades, nos sentimentos, na maneira de ver a vida, na cultura, e desejos no corpo diferenciado um do outro também. Então, um espírito tem uma consciência, o outro espírito tem outra consciência. O espírito tem uma alma com sentimentos, emoções e vontades, outra alma com sentimentos, emoções e vontades. Um corpo com desejos e ações impulsivas e o outro corpo com desejos e ações impulsivas. Junta os 2 egos. Imagina o que acontece. Meu Deus, o que vai acontecer? É o que tem acontecido. 2 egos se unindo, vai dar choque, vai dar problema muito sério, vai ter explosão, 2 vulcões em erupção sendo colocado num lugar só, vai explodir. Então veja que o ego é algo que destrói os casamentos. Então pensem bem, a mulher, vamos falar um pouco da mulher. A mulher como uma terra dura, uma mulher como uma terra que é dura, uma mulher que tem um ego elevado, que tem vontades, desejos e opiniões que ela não abre mão, você entendeu? Tem uma consciência no seu espírito que ela não abre mão também, tem sentimentos, emoções e vontade que jamais ela vai abrir mão, que tem desejos e ações impulsivas no corpo que ela jamais vai abrir mão. Então ela casa com alguém com esse sentimento: eu não vou abrir mão do que eu sou em detrimento do outro, ele que abra mão do que ele é para estar comigo. Uau! E se o outro vier com ego também, meu Deus. Então a mulher vivendo para si, uma mulher no casamento que vive para si, que vive para si mesmo, que vive para sua própria vontade, para o seu próprio desejo, executando suas próprias opiniões, que tem sua consciência e essa consciência nunca é aguçada para entender a outra parte, que tem sentimentos, emoções e vontades que, meu Deus, ela é tão cheia disso que ela não consegue ver o desejo, a vontade e o sentimento do outro, que tem desejos e ações impulsivas no corpo. Gente, nós temos visto isso, mulheres que simplesmente mataram seus maridos, porque elas têm um ego tão forte, tão poderoso, elas têm desejos, vontades e opiniões tão fortes, que elas sucumbem o marido. O marido fica doente, fica enfermo depois de 10, 15 anos, porque ele renunciou tudo que ele é, por imposição, por agressão, por violência de ego, não violência da fisicalidade, violência da presença da pessoa, do jeito dela ser. É terra dura, uma mulher, uma terra dura. Então aí vem a palavra, uma mulher que tem um ego. Você já imaginou? Essa mulher que tem esse ego vem e fala assim: mas você, a palavra diz que você tem que simplesmente ser submissa ao seu marido, você tem que se submeter, você tem que se colocar debaixo da missão do seu marido. Se o seu marido tem uma missão na terra de prosperar, você tem que estar junto com ele para prosperar.
Se o seu marido tem uma missão de ser um pregador da palavra, você tem que estar debaixo dele para que você e ele estejam juntos para pregar a palavra. Gente, se tem qualquer tipo de missão dele abrir uma empresa, se tem uma missão dele construir uma casa, se tem qualquer missão que ele tenha na vida, a mulher tem que estar debaixo. E o marido é a voz final. A mulher pode falar, a mulher pode ser uma voz falante no casamento, e o marido, ele é aquele que dá o veredito, o sim, o vamos, o não vamos, o faz, o não faz. Aí uma mulher que vive para si, cheia de ego, cheia de egolatria, ela tem nela uma egolatria, tem que ser ela. Isso se chama egocentrismo, é ela no centro. Ela casou com uma pessoa, mas ela se colocou no centro, não colocou os dois no centro e Cristo no centro. Ela se colocou inconscientemente às vezes, porque ela recebeu isso da mãe, ela recebeu isso de herança familiar, e ela inconscientemente ela traz essa herança para o seu casamento. E aí, meus irmãos, é uma mulher de uma terra dura, beira de caminho, ela vai pisar. Toda mulher que pisa na submissão, toda mulher que pisa no marido sendo cabeça, ao invés dela estar sendo pescoço, porque, viu, o marido é a cabeça, mas a mulher é o pescoço, ela ajuda na condução, ela ajuda na direção, aí ela deixa de ser o pescoço e ela cisma que ela é o pé e ela começa a pisar na cabeça. Lógico que, com certeza, esse casamento, ele não vai ser feliz. Ele não vai ter felicidade porque tem uma mulher que é egolátrica e egocêntrica. Agora, nós vamos falar do homem como uma terra dura, vivendo para si. Veja, um homem que vive para si, que tem todos esses comportamentos aqui do ego, a vontade é dele, o desejo é dele, a opinião é dele. A consciência que ele tem é intocável, os sentimentos, emoções e vontades que ele tem da alma são inegociáveis, e o corpo dele tem desejos e ações impulsivas, independentemente da outra parte, da parte feminina. Vai dar problema. Ele é uma terra dura, e aí quando diz, mas você precisa amar a tua esposa, parece que você está pensando mais em si mesmo, você está pensando mais nas coisas materiais, você está pensando mais no seu carro, você está pensando mais na sua carreira do que na sua esposa. Peraí, volta, você precisa amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, você precisa tratar ela bem, você precisa ter esse amor sacrificial por ela, você precisa ter esse amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, você precisa ter todas essas qualidades, né? E você não está tendo. Ele vai dizer, não pode ser. Como que alguém, um homem que é egocêntrico, é ele no centro, aí ele se torna um machista, ele se torna alguém autoritário, ele se torna um arbitrário, e aí ele decide as coisas sem opinião, sem consentimento, sem ter a conversa com o cônjuge, e ele acha que esse casamento vai estar bem, ele quer fazer as coisas do jeito dele, na hora dele. Meu Deus, faltou o amor. E por que faltou amor? Homem como uma terra dura, vivendo para si, se idolatrando, egolatria, se idolatrando, achando que a mulher tem que idolatrá-lo. E ele se colocando no centro, ele sendo o centro de tudo. Egocentrismo, ele sentou no trono do casamento dele, e a mulher se tornou um objeto para ele, se tornou alguém inferior para ele, se tornou alguém menor para ele, porque ele se sente maior, superior. Uau! Casamento egolátrico. Então, à beira do caminho, aí vem a semente, a terra não vai aceitar, e aí começa a pisar. Não, comigo não é desse jeito. Talvez inconscientemente também, assim como as mulheres fazem, de trazer inconscientemente para o casamento ego, porque elas tiveram herança egolátrica na família delas, o homem também faz isso, porque ele vê as figuras paternas e a figura materna da vida dele agindo dessa forma, e o que ele faz? Ele também age dessa forma, como uma herança cultural,
uma herança educacional, uma herança do ambiente que ele viveu por muitos anos, ele traz, e aí você já imaginou o problema que vai dar num casamento que o homem é uma terra dura, é uma terra à beira de caminho, é uma terra complicada. Veja, que se os dois forem egolátricos, o problema é muito sério. Se um for egolátrico, o egolátrico vai matar o outro, vai enfermar o outro. Tem muitas mulheres que estão doentes, mas muito doentes. E elas não sabem por que elas têm tantas doenças, porque o ego do marido matou elas. Tem homens com depressão, em botecos e bares, bebendo até de madrugada para não chegar em casa, porque a mulher egolátrica matou ele. E ele já está com mais doenças do que o habitual, porque dentro da casa dele, ele tem uma mulher egolátrica. Então, se os dois forem egolátricos, esse casamento, um mata o outro, esse casamento não dura. Se um for egolátrico e o outro não, o que é egolátrico mata o que não é. Então, nenhum dos dois casos vai prestar para nada a egolatria no casamento, no matrimônio. Então, olha só, o coração cheio de si mesmo. O que é um coração cheio de si mesmo? Se a terra fala do coração, fala da pessoa, é um coração cheio de si mesmo, cheio de vontade, desejo e opiniões, cheio de consciência, sentimentos e pensamentos próprios, e desejos e ações próprias. Então, é um coração cheio de si mesmo, e todo coração que é cheio de si mesmo, é egolátrico, se exalta, humilhando o outro. A mulher se exalta, humilhando o marido se exalta, humilhando a mulher. A gente vê homens humilhando a mulher, colocando as mulheres para baixo, ridicularizando, envergonhando, falando de corpo, falando de inteligência e tantas outras coisas. Nós temos visto isso muito. E em outro lado nós vemos também mulheres ridicularizando, banalizando homens, apelidando homens com apelidos chulos, com apelidos baixos, tirando deles a honra diante das pessoas, tirando honra, falando mal, falando o defeito deles. Meu Deus, é a egolatria. E o egocentrismo é o homem fazendo a mulher ser escrava dele, um objeto para ele, uma coisa para ele. E a mulher sendo egocêntrica, fazendo com que o homem pare de viver para si mesmo, pare de viver qualquer tipo de vida e viva para ela apenas e para aquilo que ela quer. Os dois geram morte. Então veja como isso aqui talvez você nunca ouviu desse jeito. Por isso que os casamentos estão sendo destruídos, por causa do ego. Então Jesus falou aqui no versículo 12, de Lucas 8, que eles ouvem, mas não entra. Então, vamos dizer que um casal egolátrico vem para a igreja, ele pode até ouvir, como nós temos encontros de casais, nós temos palavras que falam de amor, de submissão, de temor, de sujeição ao outro, mas o egolátrico nunca vai aceitar isso, ele vai até ouvir. Se o casal for egolátrico, eles vão sair da igreja, vão embora, vão continuar na egolatria, no egocentrismo. Agora, se um homem é egolátrico, ele vai continuar ouvindo e ele não vai aceitar. Se uma mulher for, também não. Ou seja, mas eles ouvem. Quer dizer que se você pegar esse estudo, você ouve ele. Se você lê esse estudo, que tem em forma de livro também esse estudo, você vai ler esse estudo. Mas o que vai definir é o ego. Se você vai continuar com o ego. Por isso Jesus falou assim, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Renuncie a si mesmo, renuncie o ego, tome a sua cruz, tome a minha palavra e me segue. Então, no casamento, é preciso existir isso. Para seguir Cristo, tem que ter a renúncia de si mesmo. Agora, dentro de Cristo, a renúncia para seguir a Cristo, tem a renúncia para que exista o casamento da palavra.
Aí o casamento da palavra precisa ter renúncia das duas partes e precisa carregar a cruz cada um. É carregar a palavra, deixar a semente. A semente é morte, que ela é lançada e ela passa a viver de novo, ela ressuscita. Então é a cruz, a semente também é a cruz, porque fala de vida e ressurreição de Cristo, fala de vida e ressurreição do casamento. Mas eles só ouvem, mas não entra. Veja, o ego não deixa entrar. Gente, por que eu descobri isso? Porque nesses todos os anos de ministério, eu venho pregando a palavra e eu percebo que tem pessoas que parece que elas não entendem. Então eu cacei, meu Deus, me mostra. Quando a gente é mais novinho, a gente fala assim, faltou unção, faltou estudo, faltou falar melhor, faltou o ensino apropriado. Não, é ego. Aí eu vim descobrir a parábola do semeador. Na parábola do semeador fala os 3 motivos pelos quais as pessoas ouvem, mas não praticam. O primeiro caso aqui é o ego. Mas olha a consequência de você ter um casamento egocêntrico, um casamento egolátrico. Vem o diabo, no versículo 12, o versículo 5 fala das aves, e aí Jesus vai interpretar que as aves é o diabo. Vem o diabo e arrebata a palavra. Rapaz, o único casamento que o diabo pode entrar mesmo, o próprio diabo vir destruir, é o casamento cheio de ego. Porque o ego tem um cheiro, e é um cheiro que atrai o diabo. É mais ou menos isso, a gente quando tem medo não exala um cheiro, os cachorros percebem, os bichos percebem. É mais ou menos isso, quando a gente tem um ego assim, avançado, um ego externado, é óbvio que nós vamos atrair o demônio, porque Jesus está falando assim, que logo vem o diabo e arrebata a palavra do coração, é muito rápido. Então um casamento que tem muito ego, dentro dessa casa, eles moram numa casa, essa casa pode ser alugada, essa casa pode ser própria, dentro dessa casa tem demônio, tem como não ter, porque o ego, ele atrai demônio. A Bíblia diz assim, não deis lugar ao diabo. O lugar que a gente pode dar ao diabo é viver o nosso ego humano, da nossa alma, do nosso corpo, da nossa mente, certo? Então, você pode, às vezes as pessoas falam assim, eu estou morando nessa casa aqui de aluguel, essa casa aqui é assombrada, essa casa aqui é perturbada. Vai lá o pastor vai lá, repreende o demônio, e o demônio não vai embora, e a pessoa fala assim, vamos mudar de casa, ela muda de casa e o problema segue ela, porque o problema não está na casa, o problema não está no bairro, o problema não está nos móveis velhos ou novos, o problema não está na mobília, o problema não está na cor da casa, o problema não está nos inquilinos passados, o problema não está se a casa é de aluguel ou se é própria, o problema está que o diabo está ali para arrebatar a palavra. Na palavra tem vida, ou seja, a palavra tem o DNA de Deus, as informações que vão fazer aquele casamento fluir, certo? O diabo vem e rouba. Então o diabo vem e rouba. Dentro da palavra tem o amor, dentro da palavra tem o diálogo, dentro da palavra tem a paciência, tem a renúncia, dentro da palavra tem a vida em todos os aspectos. Aí vem o diabo e arrebata a palavra, ele rouba a palavra, ele leva a palavra embora, e quando ele leva a palavra embora, só resta o solo seco, batido de caminho, que é lugar de trânsito, e esse lugar de trânsito é o lugar onde as ideias do mundo vão estar transitando por ali, as ideias erradas, as ideias do pecado, as ideias da prostituição, as ideias do adultério, as ideias da falta do diálogo, as ideias do orgulho, da arrogância, da prepotência, da maldade, as ideias da carne vão estar ali, porque se a palavra foi pisada primeiro, depois ela foi arrebatada pelo inimigo, só resta o ego, e 2 egos junto vai explodir. Vai ter problema, vai ser uma bomba ali. Então, um casamento que é influenciado e destruído pelo diabo, é um casamento que não tem como a gente orar, a gente pode até orar, repreender o demônio, mas o demônio está ali porque tem o acesso para ele, a vida para si mesmo, sem submissão e sem amor. Onde não tem submissão e onde não tem amor, tem demônio, tem demônio. Então veja, meus irmãos, que se uma mulher estiver ouvindo isso, e ela falar, está vendo? Você não me ama.
um homem fala, tá vendo, você não é submissa. O ego começa a brigar com a palavra. Não é essa a reação que as pessoas deveriam ter ao ouvir a palavra. Tá vendo? Tá vendo o que o pastor falou? Tá vendo como que é? Não. As pessoas têm que tirar o ego, têm que renunciar, têm que olhar para si mesmas, têm que ajudar o outro, a retirar o ego, porque às vezes está tão inconsciente, vem uma palavra de Deus num culto, e aí a mulher vai lá e fala, tá vendo? E aí estraga tudo, porque aí cria o orgulho, já está ali, que quem tem ego tem orgulho, quem tem ego tem soberba, quem tem ego tem arrogância. Aí a mulher vai transformar, mas o homem, tá vendo, mulher? Não, nós precisamos deixar a semente entrar. Veja que um casamento que o diabo rouba a palavra, é um casamento vazio, porque se não tem submissão e respeito por parte da mulher, e a mulher continua vivendo para si mesmo no casamento, ela continua usando roupa curta, mesmo que o marido não queira, ela continua postando fotos sensuais nas redes sociais para receber curtidas, ela sai na rua com roupas indecorosas para os homens ficarem cobiçando. Meu Deus, homens que vivem como solteiro, saem sem camisa no carro, com som alto, carro zerado, brilhando, com a roda top. É vazio porque não tem amor e não tem respeito e submissão. Como que um casamento assim pode ter permanência? É impossível, porque o diabo roubou a palavra. É um casamento que não tem palavra. Veja, não é um casamento que falta o dinheiro. Não, porque quando a gente tem a palavra, a gente pode até estar faltando dinheiro, mas a gente junto consegue o dinheiro. A gente junto consegue a oração. A gente na oração e na profecia, na palavra de Deus, confessando a palavra, a gente alinha e tudo dá certo no fim, porque Deus o abençoa. Né? Então é um casamento sem a palavra é vazio. Então, a união da terra e da semente, quando, meus irmãos, a terra está pronta e a semente vem e eles se unem, a terra abriga a semente, a terra recebe a semente, se fecha com a semente, a consequência, a conclusão é que essa semente, ela vai morrer, ela vai voltar a viver, ela vai germinar, ela vai crescer, ela vai virar uma árvore, ela vai dar frutos. Glória a Deus. Esse é o plano dos casamentos. Deus une pessoas para quê? Para que elas se tornem essa terra, juntas, a terra, e Deus dá a semente para esse casal, Deus dá essa semente para esse homem, para essa mulher. Nessa semente tem todas as informações do chamado, da vocação e do propósito daquela família, daquele casal. E quando a terra é boa, quando a terra não tem ego, essa semente vai produzir, glória a Deus, e aí vai se tornar uma árvore, aquela semente naquele casamento, e aquela árvore vai dar fruto. Isso fala muito do porquê Deus une duas pessoas, e Deus dá semente para essas duas pessoas como terra, para que essa semente se torne uma árvore e essa árvore dê frutos. Isso está falando de filhos e propósitos. Filhos, Deus une duas pessoas para terem filhos, filhos que vão simplesmente viver mais do que o próprio pai e a mãe, o reino de Deus, porque vão receber de Deus a capacitação para tal, em propósitos. Uma árvore que cresce, dá fruto, propósitos, seja de prosperidade, são dois que se tornam um, é uma só terra, veja, é uma só terra que se torna um para o propósito de Deus. Então o propósito de Deus para cada um já está na semente, né? O DNA da semente, as informações de chamado, de vocação, de propósito, já está ali na semente. Então esse casal juntos vão prosperar, esse casal juntos vão construir coisas, esse casal juntos vão fazer obra de Deus, esse casal juntos vão executar obras nessa terra, é glória. Mas o ego inibe, impede. Olha o que diz em Lucas 8:12, para que não creiam e sejam salvos. Veja, a semente não entra, é pisada, o diabo rouba para quê? Para que não creiam, para que não viva a vida de fé no casal.
Veja, todo casal que vive sem fé é um casal que vive sem a palavra. É um casal que vive preocupado com conta, com dívida, com filhos, com problemas, com futuro, com passado. Fica falando de passado, de futuro, fica aquele regaço, aquela coisa doida de situações. Na hora que senta na mesa é para falar que está faltando, é para cobrar, é para reclamar, é isso, aquilo, só tem problemas para serem falados. Uau, onde não tem a palavra, não tem salvação. Então, olha só, onde não tem palavra, não tem salvação. Então, nós estamos falando de casamentos salvos. O que é um casamento salvo? É um casamento em que a palavra foi aceita, e essa palavra entrou na terra, no casal, essa palavra morreu ali, o poder da cruz, essa palavra ressuscitou, essa palavra cresceu, essa palavra virou uma árvore, essa palavra deu fruto, essa palavra gerou salvação, essa palavra gerou livramento, cura, milagre no casamento. Mas o ego não deixa o casamento prosperar. O ego não deixa a semente ter contato com o solo. Veja, é duro aquela camada por cima, porque é beira de caminho, lugar de trânsito de um monte de ideias, opiniões, conceitos, valores humanos, herdados da cultura de músicas, herdados da cultura do mundo, de professores, de religião, herdado de família. Essa capa, essa casca é o ego, e não deixa a semente morrer, ressuscitar, para virar uma árvore, para dar fruto, filhos e propósitos. Então o ego não deixa o casamento prosperar. Então veja, se você tem ego, se o homem tem ego, se a mulher tem ego, o casamento não vai prosperar. O casamento não prosperando, as finanças não vão prosperar. As finanças não prosperando, doenças à vista. Bom, casamento que não prospera, finanças que não prospera, vai ter problema se tem filhos, porque filhos vão ter perturbações, doenças e tantas outras coisas. Então, como é importante tudo isso que eu estou abordando aqui, que talvez você não esteja ouvindo dessa forma, que o seu problema é o ego. Talvez você esteja pensando assim, mas o fulano tem ego. Não, você tem que olhar para o seu ego. E o fulano tem que olhar para o ego dele, e os dois têm que renunciar a si mesmo, tomar a cruz e seguir para a semente, morrer, viver, virar árvore, dar fruto, filhos e propósitos extraordinários. Então, dentro desse viés todo, dessa maravilha dessa parábola, no aspecto do casamento egolátrico, nós vamos falar um pouco aqui de ideias erradas sobre o casamento. Que quem vai casar tem ideias já egocêntricas e egolátricas sobre o casamento. Tem pessoas que estão cheias dessas ideias e vão casar e vão ferrar a vida do outro. Porque se uma pessoa cheia de ego casa, ela vai ferrar a vida do outro. Então tem ideias que são verdadeiros bloqueios à prosperidade de um matrimônio. Vou repetir, existem ideias, existem conceitos, valores do mundo que são bloqueios à prosperidade do casamento, do amor, da felicidade matrimonial de uma terra. Então nós vamos começar com essas ideias, certo? Que pessoas que querem casar possuem. Pessoas dizem assim: primeiro, casar para ser feliz. Poxa, irmão, eu vou casar para eu ser feliz. Você é triste, você é derrubado, você é cheio de problema. Você vai casar achando que você vai ser feliz, você vai desgraçar a vida de alguém, porque você já tem a ideia errada do casamento. Você está pensando que você casando, você vai ser feliz. Então é a primeira ideia errada. Você vai acabar com a vida de outra pessoa, porque você quer curar a sua doença emocional com outra pessoa. E nenhuma pessoa nessa terra tem condições de nos curar emocionalmente.
ela pode, por um tempo, nos ajudar e ser uma ajuda assim valiosa, de extrema importância, mas curar é algo que pessoa nenhuma tem condição de carregar esse peso. Ninguém tem condição de carregar o peso da sua felicidade. Ninguém pode carregar nas costas a sua felicidade. Você é feliz porque outra pessoa, é dependência emocional. A pessoa que fala assim, eu preciso casar para ser feliz, é uma pessoa que vai ser dependente emocional de outro. Vai regaçar a vida do outro, porque ninguém suporta a pressão, a opressão, a intensidade de uma pessoa que não é feliz e quer ser feliz na presença, nas palavras, na outra pessoa. Não, isso é ego, vai destruir a pessoa. Como que eu tenho que ser então assim? Olha só, uma pessoa curada, uma pessoa que tratou o ego, ela vai pensar assim, ó, eu quero casar para fazer alguém feliz. Eu vou casar para ser a felicidade de alguém. Eu vou casar não para eu ser feliz, eu vou casar para eu gerar valor na vida de outra pessoa. Eu vou casar para condicionar outra pessoa a uma vida mais feliz. Eu quero ser um instrumento de felicidade, eu quero ser um trem da alegria. Eu quero levar alegria para a pessoa que eu vou casar. Então, irmão, aí já nesse gatilho é muito importante você pegar isso. Que você pensando assim, eu quero fazer alguém ser feliz, você está por cima, você está com a mente certa, você está com a mente do reino, você está para somar com alguém, você está para fazer alguém feliz com você. A tua felicidade é consequência de fazer o teu cônjuge, a pessoa que você escolheu, ser feliz, certo? Então aí já é um gatilho para você que, por exemplo, não casou ainda, você pensar, se a pessoa que você arrumou, ela quer ser feliz em você, você vai ser destruído. Você não vai conseguir carregar esse fardo não. Agora, se a pessoa que você arrumou tem o propósito de te fazer feliz, é a pessoa certa para você. E se você tem o propósito de fazer a outra pessoa feliz, você é a pessoa certa para ela. Veja que é fazer o outro feliz, é quebrar o ego. Quando eu tenho o propósito de fazer o outro feliz, eu vou renunciar a muitas coisas para isso, eu vou ter outras atitudes que eu não teria para isso, e eu vou ter felicidade em ver a pessoa que eu me casei feliz, e vice-versa. Tem como dar errado? Tem como dar errado? Aí você entendeu por que dá errado. Porque um fala assim, eu quero ser feliz em você. Aí o outro cara fala assim, eu quero ser feliz em você. Um com dependência emocional, o outro com dependência emocional. Buscando felicidade um no outro. E aí ferrou. Porque nós precisamos ser felizes sem ter pessoas. Nós precisamos ser felizes em Cristo. Você precisa entender quem você é em Cristo, tua identidade em Cristo, que Cristo é em você, para você ser completo em Cristo, para você completar alguém. E esse alguém tem que pensar igual, tem que ver Cristo. Então, o Filho de Deus tem que pensar assim. Segundo, quero achar alguém que me complete. Uau! Caçar alguém para eu ser completo. Veja, parece ser certo. E em certa medida, sim. Mas, quando nós temos um pedaço faltando, e esse pedaço é existencial, esse pedaço é emocional, esse pedaço é herança de coisas que nós vivemos na nossa infância, abusos que nós vivemos na nossa infância, maus exemplos que nós tivemos, irmão, ninguém vai conseguir te completar, porque você é doente, você precisa ser curado, você precisa ser curado do teu passado, você precisa ser curado. Você pode ter um vazio de querer uma pessoa, com certeza, mas você querer que a outra pessoa te complete, se você é um doente emocionalmente, você precisa ser curado, você vai acabar enfermando a outra pessoa. Então o certo seria você dizer assim, quero completar alguém. Pensou duas pessoas que se unem e falam assim, ó, eu quero te completar.
E a outra pessoa diz, eu quero completar você também. E a pessoa diz, eu não quero me completar em você. E a outra pessoa diz, eu também não quero me completar em você. Eu quero que você seja completo em mim. Meu Deus! É uma briga. Você entendeu? Quero te completar. Não, eu que quero. Eu que quero. É uma briga. Não, me completa. Me completa. Você não está me completando. Você está me fazendo falta. É isso. Estou te cobrando disso, cobrando aquilo, cobrando. Quando você casa com a mente que você vai completar o outro, a outra pessoa não vai conseguir te cobrar, porque ela também quer fazer isso. Então os dois fazendo isso junto, é ego quebrado. É beira de caminho sumindo. 3. Preciso de uma pessoa para me ajudar. Eu preciso de uma pessoa para me ajudar. Espera aí, verdade, você precisa de uma pessoa para te ajudar. Só que você tem que ver bem o que você está falando. Porque às vezes você é uma pessoa preguiçosa, você é uma pessoa sem foco, sem objetivo, você é uma pessoa desconectada da realidade, você é uma pessoa que não tem perspectiva de futuro, você não é uma pessoa que gosta de estudo, você não é uma pessoa que preza por prosperidade, você não é uma pessoa que preza por companheirismo, e aí você quer uma pessoa para te ajudar. Se você é uma pessoa que é desse jeito e quer uma para te ajudar, o que você vai fazer com essa pessoa? O que você vai fazer com essa pessoa que você encontrar? Você vai matar ela. Agora, quando você entendeu tua identidade em Cristo, quando você sabe quem você é, daí as coisas mudam, porque aí você diz assim, eu preciso ter o propósito de ajudar alguém. O propósito seu é ajudar a pessoa que você vai encontrar. Agora, você ser ajudado é consequência, porque se a pessoa que você encontrar tiver esse valor também, e ela pensar assim, eu quero também, eu tenho o propósito de ajudar você também, eu tenho de te ajudar, e você tem de me ajudar, e fica aquela briga boa de novo. Veja, tem como dar errado se tem a briga assim, não, você precisa me ajudar, só você precisa me ajudar, você precisa me ajudar, e tem a briga assim, meus irmãos, eu tenho o propósito de ajudar a pessoa que Deus colocar na minha vida para ser a minha carne. E a outra pessoa está orando do outro lado. Eu tenho o propósito na minha vida de ajudar alguém, homem e mulher, fazendo isso. Então veja, que isso é revolucionário. Não tem como dar errado, mas para que isso aconteça, precisam ser pessoas curadas, precisam ser pessoas que encontrou Cristo de verdade, que não são religiosas nem mundanas, que vivem o reino. Então, beleza, isso aí é pessoas que estão procurando os matrimônios, né? E tem pessoas que estão casadas com esses valores que eu acabei de falar. Estão casados com esses valores, com essas ideias herdadas do mundo, herdadas da cultura, herdadas dos pais, herdadas das influências, dos ícones que seguiam, certo? De mulheres que seguem outras mulheres que pensam assim, homens que seguem homens que pensam assim, aí dá essa zebra tudo do ego. Agora, vamos seguir a palavra, acabou o ego. Agora tem casamentos já que estão vivendo errado no ego. Então eu quero dar algumas frases aqui, que são entendimentos que na verdade são bloqueios ao crescimento e prosperidade do casamento. São casamentos egolátricos. E eu repito, onde tem egolatria, tem problemas seríssimos, porque o demônio rouba a palavra, não tem nada, absolutamente nada de bom, só ego. E onde tem ego, só tem cheiro que não presta, só tem coisas que não prestam. Só tem palavras que não prestam, onde tem ego, só tem ofensas, só tem acusações, só tem superioridades, só tem rebeldias, só tem submissões, só tem desamor. Onde tem ego, tem tudo isso. Então são frases que vão agora mexer com a nossa cabeça. Olha só, está casado e diz assim, o homem, ela tem que me agradar. Ou a mulher diz, ele tem que me agradar. Espera aí, o me aí, você consegue pegar o ego aí? Ele tem que me, o ego, né, agradar. Ela tem que me agradar. Aí deu zebra. Aí deu problema. Porque
As pessoas não têm condições de agradar a outra por muito tempo. É complicado. Se você casa para ser agradado, aí Deus zebra de novo. Então tem casamento tá assim. Ele tem que me agradar. Não quero nem saber. Não, ela tem que me agradar. Eu não quero nem saber. Meu Deus. Mais um casamento que tem a palavra, a semente morreu, a semente ressuscitou, a semente gerou vida, vida de Deus, DNA, informações, submissão e amor. Aí a ideia é essa aqui, ó. Eu tenho que agradá-la, eu tenho que agradá-lo. O amor vai dizer no homem, eu tenho que agradar essa mulher. A submissão vai dizer na mulher, eu tenho que agradar esse homem. Por que Jesus falou, Deus, né, através de Paulo, é Cristo falando também, pronunciou assim, submissão para a mulher e amor para o homem? Porque tudo está nessas duas palavras. Eu tenho que agradar ela. Eu casei para agradar essa mulher. Amor. E eu casei para agradar esse homem. Submissão. Está debaixo da missão. A mulher tem isso, ela agrada pessoas que são superiores. Se ela não sentir o marido superior, se ela não ver o marido superior, ela não vai agradar o marido. Se o marido não conseguir amar a esposa, ele não vai agradar ela. Então, primeira coisa, quebra isso. É eu, uso o ego da semente. Jesus falou assim, eu sou o pão da vida. Usa o ego para o lado positivo. Eu tenho que agradá-la. Eu tenho que agradá-lo. 2. Ele tem que viver do jeito que eu quero. Uau! Ela tem que viver do jeito que eu quero. Gente, que doideira, né? Como que a gente ouve isso nos casamentos? Ele tem que viver do jeito que eu quero. Não, agora é o meu, olha o ego, meu jeito. Eu quero. Ela tem que fazer do meu jeito, do jeito que eu quero. Isso é um ego falando, vai ser destruído. Agora, qual é o certo? O certo seria, eu tenho que viver para ele. Eu tenho que viver para ela. Veja, eu tenho que viver para ela. Eu tenho que morrer por ela. Eu tenho que dar minha vida por ela. Eu tenho que fazer um sacrifício por ela. Eu tenho que ser submisso a ele. Eu tenho que viver para ele. Uau! E 2, pensando assim, me fala, onde vai ter autoritarismo nisso? Onde vai ter desrespeito? Onde vai ter insubmissão? Em 2 pessoas que decidiram viver Cristo. É a palavra de Cristo e trocam, ele tem que viver do meu jeito, ela tem que viver do meu jeito, do jeito que eu quero, eu tenho que viver para ele, eu tenho que viver para ela. Como pode dar errado um negócio desse aqui? A palavra faz isso. Jesus faz isso. O amor que é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo faz isso. 3, as pessoas dizem assim, agora é o meu mundo. Tem que entrar no meu mundo. Agora acabou. Daí a mulher, me lembro uma vez uma situação que um homem gostava muito de abobrinha, ele casou e pediu para a mulher fazer abobrinha, ela falou assim, não tem abobrinha aqui porque eu não gosto, só vou cozinhar o que eu gosto. Mas peraí, o homem não pode ter o gosto dele, ele não pode comer a comida que só ele gosta, porque a mulher não gosta, ela não pode fazer mais. Veja, olha só a mente, é o meu mundo agora é o meu mundo, agora acabou, ele não tem mais mundo, ela não tem mais mundo. Daí a mulher vai lá, o cara não pode mais jogar um futebol porque vai dar problema, pode fazer mais nada, acabou, é o meu mundo, tem que ser o meu mundo. Aí a mulher só tem o rosa, né? O mundo dela é rosa, o mundo dela é emotivo, o mundo dela é sentimental, o mundo dela é aquele mundo que ela criou e ela pegou aquele homem, ela nem se importou se o homem tem outra cor, se o homem é azul. Dane-se, é o meu mundo, ele tem que deixar de ser azul,
se tornar rosa aqui, porque ele casou comigo. Meu Deus do céu. E o homem que faz isso, não, agora tudo é azul. Não tem dessa que tem rosa, mulher não tem opinião, mulher não tem vez. É o meu mundo, entra no azul aqui, o rosa, dane-se. Você era rosa solteira, agora você é azul. Uau! Meu Deus! Como pode, né? Agora se os dois, meu Deus, decidem dizer assim, o meu mundo é você. E o outro diz, e o meu mundo é você. Mas o meu mundo é rosa. E o meu é azul. E os dois se juntam. Se junta o rosa com o azul, fica muito mais forte. Fica muito melhor do que só o rosa, do que só o azul. Por isso que é 2 em 1. Não é um que pensa, é 2 em 1, os dois. Então se os dois pensar assim, agora eu sou do teu mundo. E a outra diz, e eu sou do seu. E eu quero renunciar o que eu tenho que renunciar. E eu também quero renunciar o que eu tenho que renunciar. Eu quero pegar a semente, a cruz, eu quero também. Não tem como, né, irmão? Como eu disse, né, tem mulher que diz assim, vai comer o que eu quero. Tem homem que fala, o dinheiro eu faço o que eu quero. Meu Deus, não tem agrado um para o outro, não tem a pensar no outro. Tem que ser do meu jeito. E o outro diz, não, mas tem que ser do meu. E se eles pensassem, tem que ser do nosso jeito. Tem que ser do nosso jeito. Ela diz, ele não dá atenção para mim. Ele diz, ela não dá atenção para mim. Mas se dissessem, eu vou dar atenção para você. A minha atenção é para você. E o outro dissesse, e a minha atenção é para você. E todas as vezes que você não puder dar atenção para mim, eu vou procurar entender. E todas as vezes que for do outro lado, eu também vou procurar entender. Uau! Quebrou o ego. Quebrou, literalmente, o ego. Então você pode perceber que os casamentos não fluem, não dão certo, não progridem, por causa, devido a serem terra de beira de caminho, lugar de trânsito, semente que não se aprofunda, que é pisada, o diabo rouba, ego. Agora aqui é o primeiro nível disso. Então eu quero que você preste bastante atenção nesse estudo, certo? Você, daqui a um tempo você ouça de novo, você leia de novo. Amém? O Evangelho é vida.